Você não precisa de nenhum plugin para o Obsidian. Calma, eu vou te explicar. Eu sei que a gente já sempre está procurando, pesquisando sobre produtividade, ferramentas, aplicativos para melhorar a nossa rotina, né? E volta e meia eu também pesquiso muito sobre os plugins para o Obsidian. Primeiro porque é uma aplicação, um aplicativo que eu gosto muito, eu utilizo ele para organizar minha vida, como já tem vídeos aqui falando no canal. E segundo, porque a gente sempre quer otimizar, né, automatizar dentro do possível ali algumas atividades básicas do dia a dia. Só que de uns tempos para cá eu acabei ficando um pouco saturado disso, sabe? Porque se você pesquisa no YouTube ou até mesmo no Google, você vai ver que independente do criador de conteúdo, eles vão estar sempre falando dos mesmos plugins, das mesmas ferramentas. Aí fica aquela, né? Um copia do outro, parece que todo mundo fala a mesma coisa por causa do view, para gerar hype, sabe? Aí você pega um plugin que muda a cor daquilo, um que deixa a tabela mais bonita, um que faz a linha ficar de tal forma e meio que parece, sabe, perfumaria. E esse vídeo aqui, inclusive, era para ser um vídeo para eu trazer, né, falar sobre alguns plugins legais aqui, trazer para a gente discutir. Mas me bateu uma dúvida, será que esses plugins que eu estou utilizando, ou essas indicações que eu estou vendo aqui, eles realmente contribuem para o meu desempenho? Melhoram ali minhas atividades do dia a dia? E eu parei um pouco para pensar sobre isso e eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Na verdade, eu não consegui pensar em nenhum plugin que eu dissesse, nossa, resolveu a minha vida. Mas mesmo assim eu insisti. Eu falei assim, às vezes todo mundo fala da mesma coisa, né? Vou tentar sair um pouco da bolha. Então eu peguei, fui lá na aba lá nas configurações, onde a gente consegue olhar os plugins da comunidade do Obsidian, e dei uma olhadinha lá e eu reparei que ele tem 2.627, 2.600 e alguma coisa plugins lá cadastrados da comunidade, né? Aí eu pensei, né? Meu, nem é tanto assim, né? Meu tico-teco não bate muito bem, né? Assim, eu vou dar uma olhadinha um por um, vou ver. Às vezes, né, eu encontro alguma coisa aqui que consigo sair dessa bolha e realmente consigo achar plugins aqui que realmente façam sentido, né? Então, primeiro de tudo, fui fazer bastante café e depois eu comecei a olhar um por um. E daí foi que eu brochei de vez. Não sei nem se pode falar essa palavra aqui no YouTube. Mas eu não encontrei nenhum plugin de extrema relevância, nada extraordinário. E foi aí que eu cheguei à conclusão do começo desse vídeo. A verdade é que o Obsidian é uma ferramenta muito completa e dificilmente você vai precisar de algum plugin mesmo. Claro que aqui eu estou considerando o meu uso, mas para te ajudar a avaliar a sua necessidade, eu separei 5 perguntas aqui que vão fazer você refletir sobre o utilizar ou não utilizar os plugins da comunidade. Primeiro ponto: você conhece e utiliza os plugins e as ferramentas nativas da ferramenta? Tem muita gente que nem conhece tudo que o Obsidian faz nativamente, né? Sem precisar baixar e instalar nada. Né? Se você dá uma olhada ali em configurações, você tem como ativar ou desativar esses recursos, né? Então, logo de cara, assim, eu já falo dois que se você não está usando, você está perdendo tempo, que é o Daily Notes, né? E o Templates. O Daily Notes, ele é um atalho para você criar suas notas diárias, onde ele já joga a data certinha da nota e você pode olhar o calendário e ver ali se você criou a nota do dia ou não e acompanhar certinho a sua produtividade. E o Templates, que para mim é um dos melhores, e como eu já passei aqui para vocês esquema de organização de notas, você pode criar templates padrões das suas notas, né? Uma nota permanente, uma nota de leitura, uma nota de roteiro. E quando você for criar a sua próxima nota, você pode simplesmente usar esse atalho do template e você consegue criar e padronizar as suas notas. Isso agiliza, por incrível que pareça, agiliza e padroniza a sua produção. É muito legal. Sem falar que você já pode direcionar as suas notas, tanto Daily Notes quanto as notas criadas por templates, para as pastas específicas que elas têm que ser encaminhadas. Outro recurso também é a questão dos atributos que você pode colocar na nota. Isso vai te ajudar a pesquisar depois, te ajuda na organização e também te ajuda a ser criterioso para não escrever qualquer coisa ali, sendo que você não vai utilizar essa nota depois, não ficar acumulando lixo. Então, o ponto aqui é bem simples. Se você não domina nem a ferramenta nativa, nem conhece nem as ferramentas que você tem ali para utilizar, os recursos que você tem ali para utilizar, você vai procurar coisas externas
qual sentido, entende? Segundo ponto, será que todos os plugins que você está utilizando hoje aí, eles contribuem para a sua performance, para a sua produtividade? E essa pergunta pode parecer boba, mas ela é crucial, porque eu conheço alguns usuários, principalmente que eu acompanho alguns vídeos no YouTube, a galera que instala 957 plugins, sabe? O Obsidian virou uma bagunça, não sabe mais qual atalho é do que, e eu não vejo necessariamente um ganho de performance naquilo. Pelo contrário, a coisa fica mais bagunçada e menos funcional. É como se fosse o nosso celular. Às vezes tem trocentos aplicativos lá instalados, você usa 3, 4. Né? Qual que é a serventia? Ah, um dia eu vou precisar. E aí você nunca precisa, né? É sempre assim. Então, um questionamento que você deve fazer é, será que esses plugins, eles estão realmente contribuindo para a minha produtividade, para o meu desempenho, ou eles estão sendo mais distração do que ajuda, né? Aí você acaba perdendo tempo em configuração do plugin, na barrinha da cor, que aqui é roxa, agora é azul. Não que não seja legal, tá, gente? Depois a gente vai falar, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas até que ponto vale a pena você perder esse tempo, né? E aí a gente chega no terceiro ponto, que é tentar adotar uma visão mais minimalista da coisa. E aqui é uma questão até meio filosófica, porque tem gente que pensa que você vai ser mais produtivo, mais eficiente se você adicionar mais coisas, adicionar ferramentas, adicionar processos, enquanto a verdade é totalmente o oposto. Quanto mais você eliminar coisas, eu acho que é o primeiro passo, inclusive, do minimalismo, né? Quanto mais você eliminar coisas que não são de extrema necessidade, mais fácil vai ser o processo, mais rápido e mais você vai desempenhar. Quanto mais coisas você tirar do caminho, né? Então pensa assim, o tempo que você está procurando plugin, configurando plugin ou fazendo atalho lá para mudar a cor da tabela, você poderia estar produzindo. E às vezes o ganho que você vai ter com aquilo nem justifica o tempo que você está perdendo. Então às vezes o menos é mais. Quarto ponto, usar os plugins para suprir necessidades reais. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas você vai precisar de plugins, tá? Não estou falando que você não vai precisar de plugin para nada, mas é assim, cuidado não transformar uma vontade momentânea em uma necessidade ali, né? E quando eu digo necessidade real, por exemplo, eu preciso de uma integração com a ferramenta XYZ, sei lá, um Google Drive, não sei qual outra ferramenta aí de automação que você precisa fazer essa integração com o Obsidian. Você não vai ter isso nativamente, então óbvio que você vai precisar de um plugin. Então nesse caso é uma necessidade real, né? Você faz um backup em outra na nuvem, você usa uma ferramenta para criar gráficos que você usa para trabalhar, não sei. Qualquer coisa que seja uma necessidade real, né? O que eu falei aqui tem que tomar cuidado para você não transformar um desejo numa necessidade, né? Então tem que prestar atenção com isso. Mas na maioria das vezes essas integrações, você vai precisar de um plugin, é claro, né? Não vai sair daí desinstalando todos os plugins da sua máquina e depois falando, não, o Fernando falou para mim que eu não preciso e agora aqui eu tá uma carroça a trabalhar. Não, tem que ponderar as coisas, né? E o quinto e último ponto que eu separei para a gente pensar, justamente tem a ver com isso que eu falei de não saia aí desinstalando todos os plugins, por quê? O que acontece? Eu fiz um vídeo falando como deixar o Obsidian mais bonito no canal, se você não assistiu ainda, volta lá, bem bacana. E teve alguns comentários dizendo que depois que as pessoas fizeram essas alterações, realmente o aplicativo ficou mais intuitivo e as pessoas começaram a usar mais o aplicativo, né, o Obsidian. Porque se tornou uma coisa agradável, uma parte do dia ali que trazia prazer e tudo mais. E o que eu quero dizer sobre tudo isso, né? Qual que é o quinto ponto? É que nem tudo na vida da gente é sobre desempenho, né? Então, às vezes vai trazer uma melhora ali na produtividade pela qualidade de vida mesmo ali, é agradável aos olhos da pessoa que está trabalhando. Então, não foi um nem dois comentários que colocaram isso lá no vídeo, né, do Obsidian, que ficou realmente melhor trabalhar. Então, eu sei que nem tudo é desempenho, mas tomar um certo cuidado com isso, né? É o que eu falei, assim, até que ponto isso está trazendo mais benefícios ou eu tô procrastinando, ou tô perdendo mais tempo com isso, né? Galera, para esse vídeo era esse recado que eu queria deixar para vocês. Não esquece de clicar no like e se inscrever no canal, beleza? Até o próximo.